Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, o versículo 1. Está escrito assim: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Estas foram palavras de Salomão que ficaram registradas referindo-se aos tempos, dizendo que tudo tem um tempo determinado para acontecer e que há também um tempo para que todo propósito debaixo do céu se concretize. Então, quando Salomão escreve sobre o tempo, ele fala aqui sobre vários tipos de tempos uns opostos a outros. Então, nós vamos encontrar 24 pares de tempos, ou 28 pares de tempos, sendo 14 tempos favoráveis e 14 tempos desfavoráveis. E tudo isto acontece dentro de um propósito estabelecido. Bem, se existe o tempo que foi criado por Deus, e ele dá a cada um de nós o tempo. Todos os dias, Deus renova para a nossa vida este tempo. Então, nós, a cada dia que o Senhor nos permite viver, nós recebemos dele um tempo. Os tempos são iguais todos os dias. Porém, o que fazemos com o tempo é que vai diferenciar um tempo do outro. Por isso, o sábio Salomão disse que para tudo tem o seu tempo determinado. Então, se é um tempo determinado, ele tem a hora de começar e tem a hora de terminar, como já é determinado. E dentro desse tempo que é determinado, é aonde deve acontecer a realização dos propósitos debaixo do céu, ou seja, na terra é aonde os propósitos que são estabelecidos no nosso coração, eles devem se realizar, eles devem ter a sua atuação. Uma vez que somos salvos por Cristo Jesus, libertos por Ele, experimentamos o gozo e a alegria da salvação, temos a companhia permanente do Espírito Santo sobre a nossa vida. Nós precisamos, então, encarar o tempo de uma determinada maneira e fazer com que este tempo que nos é dado, que nele possamos realizar aqueles propósitos que vão nos colocar em sintonia com o propósito e a vontade de Deus e vai nos possibilitar para um entendimento melhor, um crescimento, um aprofundamento, uma comunhão mais firme e segura com o Senhor. E mesmo porque sabemos que o tempo que recebemos, ele é determinado. Então, vai depender do uso que nós fizermos do tempo que recebemos. E podemos usar este tempo determinado para nele se concretizar os propósitos que podemos, à luz da palavra de Deus, estabelecer. E uma vez estabelecido um propósito, ele deve ser levado à risca. Ele deve ter o comprometimento de levá-lo à realização daquele propósito que se estabeleceu. Não podemos ter propósitos vãos no coração. Propomos uma coisa e, de repente, nada se realiza e fica por isso mesmo, não. Nós precisamos, conforme Paulo deixou registrado, aproveitar bem o tempo, aproveitar bem as oportunidades, porque elas vêm e vão, a semelhança do tempo que passa. Tudo o que acontece dentro do tempo também passa.
E se nós não tivermos um propósito definido para realizarmos algo que fique marcado e estabelecido, o tempo se tornará um tempo perdido. E depois nós não temos como nos queixar de não termos feito determinadas coisas, porque o tempo foi colocado diante de nós e nós não soubemos aproveitá-lo. Como cristão que observamos na palavra de Deus, existem algumas práticas que nós podemos fazer delas o nosso propósito, estabelecendo tempos necessários para que possamos, então, a partir daí, dentro deste tempo determinado, realizar o propósito que foi firmado no nosso coração. Então, à luz de alguns textos da palavra de Deus, nós vamos encontrar 7 tempos em que podemos ocupá-lo de maneira segura e termos proveito nestes tempos. Lembrando que o tempo deve ser respeitado dentro do seu limite. A primeira coisa para aproveitarmos bem o tempo é que nós precisamos tomar um tempo para ler e estudar a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, alguns versos aqui, ele retrata esse seu propósito. No Salmo 119, o verso de número 9, está escrito assim: como purificará o mancebo o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Então deve ter um tempo para observar a palavra de Deus. E na observação que fizermos da palavra de Deus, isso vai nos levar a termos o nosso caminho purificado e não nos deixar levar por uma situação que pode trazer constrangimento para cada um de nós. Também no verso 11, ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando estudamos a palavra de Deus e a entesouramos no nosso coração, nós estamos mantendo o nosso caminho puro diante do Senhor e estamos nos livrando de cometer algo desagradável a Deus, ou seja, de praticar aquilo que é pecado, é uma transgressão, é uma desobediência. E ainda no verso 18, o salmista diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, observe que é um tempo útil e proveitoso quando o separamos para ler, estudar e meditar na palavra de Deus. Então, aproveitando este tempo, os nossos olhos serão abertos e nós passaremos a enxergar o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. O salmista também, nos versos 145 a 153, está registrado assim: clamei de todo o meu coração, escuta-me, Senhor, e guardarei os teus estatutos. A ti te invoquei, salva-me, e guardarei os teus testemunhos. Preveni a alva da manhã, e clamei, esperei na tua palavra. Os meus olhos preveniram as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Ouve a minha voz, e segundo a tua benignidade, vivifica-me, ó Senhor, segundo o teu juízo. Aproximam-se os que seguem a maldade, afastam-se da tua lei. Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Acerca dos teus testemunhos, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Então nós olhamos aqui e vemos o salmista no propósito do seu coração de atentar
para a palavra de Deus. E como é que ele faz isso? Lendo, estudando, meditando e comparando, e trazendo para a sua realidade, a sua prática de vida, o que a palavra de Deus lhe assegura. Então, este tempo é um tempo proveitoso. Um outro tempo que nós encontramos, que podemos fazer dele bom uso também, é o tempo para trabalhar para Jesus, ou seja, cumprir aquilo que Jesus determinou a cada um de nós, quando ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em todo lugar, aonde houver, nos relacionamentos, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja onde for, sempre haverá no dia um tempo para esta oportunidade de falar a respeito de Jesus. Veja aqui em Marcos, no capítulo 13, que vamos observar aqui, no versículo 34, diz assim: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse que o porteiro vigiasse. Ou seja, cada um deveria ocupar o tempo em trabalhar para o seu Senhor. Quando olhamos no evangelho escrito por João, no capítulo 1, aqueles que foram alcançados por Jesus, eles logo começaram também a trabalhar. Aqui no versículo de número 41, está escrito assim, falando sobre André. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou a Jesus. Então, André estava realizando um trabalho para Jesus, bem como Filipe, quando seguiu a Jesus, ele achou a Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, observe que eles ocuparam parte do tempo que receberam para alcançar outros e falar a eles a respeito de Jesus. André falando com Simão e Filipe falando com Natanael. Então, eles aproveitaram este tempo. Mas também, em terceiro lugar, para aproveitar bem o tempo para ajudar a outras pessoas, conforme o próprio Jesus fez. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, dos versículos 1 a 5, está escrito: e alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, a fé do paralítico e dos seus 4 que trouxeram, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Estes homens observaram e viram que em Jesus aquele paralítico poderia ser contemplado com o milagre da cura. E o que eles fizeram? Ajudaram aquele homem a chegar até Jesus. Ele não podia, mas eles o levaram em 4, não podendo entrar pela porta, eles entraram pelo telhado. O que eles estavam fazendo? Eles estavam aproveitando parte do tempo que Deus lhe havia dado para ajudar alguém em necessidade. Como também no Evangelho de João, no capítulo 5, e os versículos 7 e 8, está escrito assim:
Quando Jesus passou ali por Betesda, indo em direção a Jerusalém, viu na beira daquele tanque muitas pessoas carentes e necessitadas, e viu ali também um paralítico. Veja o que Jesus fez. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, observa aqui, ele estava precisando de alguém para ajudá-lo naquele momento. Não encontrando ninguém, o próprio Jesus foi para ajudá-lo. De que maneira Jesus ajudou? Curando-o, dizendo a ele: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele então levantou-se e seguiu adiante. Como também a parábola a respeito do samaritano, aquele homem que caiu nas mãos dos salteadores e ficou meio morto. E passaram alguns, um sacerdote e um levita, não se incomodou com aquele ferido, mas um samaritano que ia de viagem, passando por ali, ele então parou, deu toda a assistência necessária para que aquele homem se recuperasse dos seus ferimentos. Então eram pessoas que separaram parte do seu tempo para ajudar a outros. Mas também nós encontramos que há necessidade de ter o tempo para fazer a obra do Senhor Jesus. Mas é preciso também ter tempo para servir a Jesus. Não somente fazer a obra, mas servir ao próprio Jesus. Pode ser que alguém, na sua ocupação de servir na obra, de fazer a obra, não esteja, evidentemente, tomando tempo para servir a Jesus. Existem aqueles que amam mais a obra do que o Senhor Jesus. E aqui nós encontramos que é preciso ter o tempo para a obra e o tempo também para Jesus, o tempo para servir a Ele e adorá-lo na beleza da sua santidade. Uma outra função, nós precisamos ter o tempo para momentos de comunhão, de relacionamento e comunhão com outros irmãos na mesma fé, servindo a Jesus por este mundo afora. Através da comunhão, este tempo será um tempo precioso para estar juntos. E ainda observamos como o salmista e o próprio apóstolo Paulo, eles aproveitaram parte do tempo para louvar a Deus. O salmista disse que 7 vezes no dia ele se levantava para louvar ao Senhor. Um outro texto do Salmo, ele disse: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará na minha boca enquanto eu viver. Paulo e Silas estavam presos em Filipos e diz a Escritura que, perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Então, aprendendo a aproveitar bem o tempo, vai ter este tempo para louvar a Deus. E não esquecendo também o tempo da oração. Viver em plena comunhão com Deus, em oração continuamente. Se há oportunidade para separar-se para orar, bem. Se não houver, em todo e qualquer lugar, é possível viver em atitude de oração diante do Senhor. Então, esses tempos, o próprio Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O apóstolo Paulo ensinou-nos a orar em todo o tempo, com toda a oração e súplica, por todos os santos. Então, quando aproveitamos bem o tempo, esse tempo vai ser precioso. Vão ficar marcadas dentro deste tempo ações que foram realizadas e que redundem para louvor e glória do nome do Senhor. Mas não somente isso,
à medida que se usa parte do tempo para propósitos definidos diante do Senhor, nosso Deus, este tempo reverte-se em bênçãos na vida de quem assim age. Então, temos olhado aqui que há um tempo determinado para todas as coisas e há um propósito para cada tempo. Então, dentro deste tempo que existe e do propósito que se faz dentro dele, nós encontramos aproveitar bem o tempo, primeiro, estudando a palavra de Deus. Segundo, tendo parte do tempo para trabalhar para Jesus. Terceiro, aproveitar parte do tempo para ajudar a outros. Quarto, usar o tempo para uma comunhão com outros cristãos. Quinto, aproveitar parte do tempo para servir a Jesus. Sexto, usar uma parte do tempo para o louvor a Deus. E sétimo, o tempo para orar. Então, aproveitando o tempo nestas 7 ações, ele será bem aproveitado e ele trará resultados que vão trazer o fortalecimento, o amadurecimento e o crescimento da nossa vida espiritual e de comunhão com Deus. Depende de cada um de nós sabermos que o tempo é uma dádiva de Deus e que devemos aproveitá-lo sempre da melhor forma que estiver ao nosso alcance. Então, que possamos ter esses propósitos definidos para que o tempo seja realmente um tempo bem usado e que seja de valor e para a glória do nome do Senhor. Que possamos seguir por este caminho. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.